Finalmente chegamos ao ano de 1938, então a MGM resolveu comprar os direitos do Maravilhoso Mágico de Oz para transformar em um filme. E todo o processo foi muito complicado desde o começo. Eles tiveram mais de 12 roteiristas para escrever o roteiro, e apesar deles terem se mantido muito fiel à essência do livro, muita coisa foi mudada, como por exemplo no livro a Dorothy mora sozinha com os dois tios, não tem toda aquela coisa dela achar que vai perder o touro, né, por causa da Miss Gould. Não, tipo, na segunda página vem o tornado, leva ela pra Oz e beijo, tchau. E também no livro são 4 bruxas, as 2 boas do norte e do sul e as 2 más do leste e do oeste. Enquanto que no filme eles meio que juntam a bruxa do norte e a bruxa do sul e transformam as 2 na Glinda, em uma só. E no livro eu acho que faz muito mais sentido, porque quando a casa cai na Terra dos Munchkins, quem vai receber é a bruxa do norte. E aí a Glinda, que é a bruxa do sul, só aparece no final do livro, ela aparece nas últimas páginas. E eu acho muito mais interessante, porque no filme, eu acho muito escroto a Glinda receber a Dorothy, sabendo que a Dorothy pode voltar para casa só batendo o calcanhar 3 vezes, e faz a pobrezinha ir lá, se arriscar, quase morrer com a bruxa má do oeste. Para mim, a Glinda é a mais sacana do filme inteiro. Mas, em contraponto, o que eu acho interessante do filme é que eles trouxeram a bruxa má do oeste pro começo também. Porque no livro, apesar dela também ser a grande vilã, ela só aparece quando a Dorothy vai lá matá-la, né? Quando ela vai pro castelo. Enquanto que no filme eles constroem esse terror, esse medo da bruxa má do oeste. Você conhece ela melhor. E o mais legal do livro é que você conhece um pouco mais da história pregressa dos personagens, né? Principalmente do Homem de Lata, que enquanto no filme ele fala que ele também foi criado assim como o Espantalho, no livro ele era um ser humano. E aí tem toda uma história longa e complicada sobre como uma bruxa jogou um feitiço nele. E aí toda vez que ele ia cortar a lenha, o machado escorregava, e daí ele cortava a perna dele fora. Aí ele substituía por uma perna de lata, e ele foi cortando uma perna, cortou um braço, cortou o tronco, até ele virar inteiro o Homem de Lata. Assim, é uma história meio bizarrona, mas que não ia dar certo num filme ainda mais infantil dos anos 30, mas que é bem legal. E, enfim, tem milhares de diferenças, mas as 2 principais que eu quero citar é que no livro o sapatinho da Dorothy é prateado, não é de rubi, não é vermelho, mas os diretores de arte, né, com a coisa do Technicolor, eles achavam que um sapato vermelho ia brilhar, ia aparecer muito mais que um sapato prateado, então eles mudaram. E aquela que acaba sendo a maior diferença é que no livro a Dorothy realmente é transportada para Oz, ela realmente vive todas aquelas aventuras, enquanto que no filme é aquilo de que durante o tornado ela bate a cabeça e ela meio que sonha tudo aquilo, né? Não é de verdade. Todo mundo acreditava que o papel da Dorothy é para a maior atriz mirim da época, que era Shirley Temple. Inclusive, acho que a própria Shirley Temple imaginava que o papel era dela. Só que alguns produtores não estavam convencidos de que ela seria boa pro papel, e depois de muita conversa eles acabaram chamando a Judy Garland, que também já era uma atriz em ascensão na época, mas talvez não com a mesma fama da Shirley Temple. Só que, gente, hoje eu não consigo conceber outra pessoa interpretando esse papel que não a Judy Garland. Assim, ela é perfeita e maravilhosa. A única coisa bizarra é que a Judy Garland na época já tinha 15 anos, e a personagem Dorothy tem menos de 10 no livro, né? Então, pra fazer ela parecer mais menina, ela tinha que usar um corpete que apertava o peito dela. Ela foi forçada a tomar remédio pra emagrecer, pra ficar mais magra, assim. Tem toda uma história muito bizarra de como ela sofreu pra fazer esse papel. Um fato interessante é que o Ray Bolger, que fez o Espantalho, ele inicialmente foi chamado para ser o Homem de Lata. Só que ele acreditava que com a preparação corporal que ele tinha, com o estilo de dança, ele ia funcionar muito melhor como Espantalho. E acabou fazendo um lobby com os produtores executivos para trocar de papel com o Buddy Epson, que era quem fazia o Espantalho. E aí, depois de muita conversa, o Buddy Epson topou trocar e fazer o Homem de Lata. O que acabou sendo uma infelicidade para ele, porque durante os testes de câmera e de maquiagem, a maquiagem do Homem de Lata era feita com pó de alumínio, e ele acabou inalando aquilo, teve uma intoxicação, foi para o hospital sem conseguir respirar e ficou internado lá 6 semanas. Então eles acabaram tendo que substituir ele por outro ator, que foi o Jack Haley.
Então o Buddy Epson, ao trocar e perder o papel do espantalho, acabou perdendo o papel do Homem de Lata também. Já o Leão Covarde é interpretado pelo Burt Lancaster, um grande ator de comédia daquela época que veio do vaudeville. E uma coisa muito, muito, muito bizarra que eu descobri é que a roupa dele de leão é composta de 2 peles reais de leão, que foram costuradas juntas e que pesavam mais de 40 quilos. Agora, gente, que bizarro você usar a pele de animal morto. A Bruxa Má do Oeste, eles tiveram a ideia inicialmente de transformar ela mais ou menos na Bruxa da Branca de Neve, que deu certo, que era aquela bruxa bonita, né, sedutora. E eles chegaram a chamar a atriz Gail Sondergaard, que fez alguns testes de maquiagem e de câmera. Só que a Bruxa Má do Oeste do livro, ela é feia, ela era velha, caolha. Então o Arthur Freed, alguns produtores, foram contra essa ideia. E aí fizeram ela voltar, né, ao seu conceito original. E aí a Gail Sondergaard acabou não topando ser feia, ela não queria interpretar uma bruxa feia, e chamaram a Margaret Hamilton. Já a Glinda, um fato interessante é que ela é interpretada pela Billie Burke, que é a viúva do Florence Ziegfeld, para quem não sabe, é um grande produtor teatral do começo do século passado, né? Os Munchkins, na sua maioria, faziam parte de trupe de circo da Europa, que foram trazidos para Hollywood especialmente para o filme. E tem muitos relatos de que eles eram muito difíceis de trabalhar, de que eles ficavam bêbados no set, de que eles assediavam a Judy Garland, os homens passavam a mão embaixo da saia dela, e daí começou a surgir lenda urbana de que eles faziam outras orgias no hotel e tudo mais. E deles foi a que surgiu a maior lenda urbana sobre o Mágico de Oz, né, que é na cena em que o Espantalho, o Homem de Lata e a Dorothy saem andando pela estrada de tijolos amarelos. Você consegue ver no fundo um Munchkin se enforcando, se suicidando. E isso, se vocês já leram e acham que é verdade, é completamente mentira, porque já foi comprovado pelo plano de filmagem de que quando essa cena foi filmada, os Munchkins nunca tinham nem pisado no set. E aí, por último do elenco, eu queria muito citar de que o Totó, o cachorro que fazia o Totó, na verdade não era um Totó, era uma Totó. Já no ramo da direção, o filme teve mais de um diretor, o primeiro deles sendo Richard Thorpe, que começou a dirigir, mas depois de 2 semanas ele foi demitido, porque os produtores acharam que não estava rolando muito. Daí quem entrou foi o George Cukor, né, que ao chegar viu a Dorothy, ela inclusive tinha uma peruca loira antes, e ele resolveu mudar toda a aparência de todos os personagens, o que significava que o trabalho do Richard foi todo jogado fora, né, tudo tinha sido refeito. Só que logo depois o George Cukor abandonou o filme para ir dirigir O Vento Levou. E aí entrou o Victor Fleming, que é quem recebeu o crédito único de diretor do filme, porque ele dirigiu realmente a maior parte. Mas 2 semanas antes de terminar a filmagem, ele acabou saindo também para substituir o George Cukor em O Vento Levou. E aí quem entrou foi o King Vidor, que foi quem dirigiu toda a parte do filme que se passa no Kansas, que é o começo do filme. Os cenários musos e maravilhosos do filme foram feitos pelo Cedric Gibbons e o William Hornins, né, que realizaram milhares de testes por ser em Technicolor, né, tinha que fazer muito teste de cor. E uma coisa muito interessante que eu acho é que aquela cena em que a Dorothy cai em Oz, né, e aí ela vai abrir a porta da casa dela que tá em sépia, ela de vestido sépia, e aí você vê no fundo a Terra Munchkin, né, em Technicolor, aquilo não foi feito com montagem. Aquilo eles realmente construíram um cenário com a parede pintada de sépia e uma dublê vestindo o vestido da Dorothy, né, na cor cinza, meio sépia. E daí ela tava com o Toto na mão, ela abria a porta, no fundo tava o cenário em Technicolor e a Judy Garland com o vestido colorido pegava o Totó da dublê e entrava em cena. É incrível isso. E eu também queria citar que eu li que no Campo das Papoulas foram aplicadas 40 mil flores artificiais. Eu sou da equipe de arte, eu sei, eu tenho muita pena da equipe que teve que ir lá e colocar essas 40 mil flores artificiais no cenário. E o vídeo de hoje se encerra por aqui. No próximo vídeo eu vou falar sobre as músicas musas e maravilhosas do Harold Arlen e todas as produções teatrais que vieram consequentes do filme. Então até lá e beijos!